Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, porque nós temos falado sobre o poder do Espírito Santo desde o início do jejum. O pastor Luiz tem falado, compartilhado, e nós falamos sobre o Espírito Santo se manifestando fora, também na transformação que faz parte de dentro, que é algo que é uma das coisas mais importantes para mim e para você. E terceiro, nós estamos falando sobre estarmos conectados, fluirmos no Espírito, sermos igreja, né? E hoje nós vamos falar sobre o Espírito e a nossa cooperação. Você precisa entender que eu e você, nós fazemos parte, nós podemos ser cooperadores nessa obra divina, e é exclusivamente do Espírito Santo, mas ele decide nos usar nessa obra tão poderosa, amém? Então, onde você estiver aí, na sua casa, na rua, como a gente está aqui, eu quero que você ore aí para que o Senhor fale com você nessa noite, amém? Que o Senhor possa tocar no seu coração, se encher de expectativa e trazer muita revelação nesse capítulo de hoje, amém? Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre essa live. Cremos, ó Deus, que o Senhor já tem se movido em nosso meio. O Senhor é um Deus que fala, um Deus que se move. Eu quero declarar nessa noite, o Senhor vai falar conosco, trazendo uma revelação ainda maior de que nós somos cooperadores nessa obra tão poderosa. Usa a minha vida, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou ler algumas partes só do livro aqui, mas a gente vai parando um pouquinho, né? Algumas atitudes do Senhor sempre me deixam de boca aberta. Tipo, a edificação da igreja é uma delas. Com certeza Deus não precisa da nossa ajuda para edificar a sua igreja, mas Ele resolveu nos colocar nesse projeto. Deus me escolheu e inseriu nesse trabalho que só Ele pode fazer, e é um privilégio muito grande. Irmãos, todas as funções da vida da igreja videira como um todo, você precisa ter algo no seu coração para você ser participante daquela função, seja um anjo da guarda, um anfitrião, o líder de treinamento, o líder de célula, discipulador, pastor, obreiro e tudo mais. Você precisa se sentir privilegiado. E quando você tem compreensão que você é privilegiado porque você faz parte de algo, você cuida de alguém, você gera um ambiente na célula, tudo isso, irmão, isso guarda o seu coração de tudo que você pode, de insatisfação, ingratidão, de murmuração. Por quê? Porque você entende que você não deveria estar ali, não poderia estar ali, mas pela graça divina, mas porque a igreja acreditou, investiu em você, te inseriu no lugar, você já tem que se sentir muito privilegiado. Então descarta qualquer possibilidade de murmuração. Quando existe murmuração, reclamação, amaldiçoando terra, não bem dizendo aquilo que Deus te deu, te confiou, alguma coisa está de errado. O rio já não está fluindo e provavelmente o senso de privilégio já foi embora há muito tempo. E quando nós estamos falando de uma obra de Deus, que é a obra de Deus, irmãos, é impossível fazer a obra de Deus humanamente falando. Com a sua força do braço não é possível. Isso você precisa ter muita clareza. Não dá para fazer a obra de Deus. Então por que você deve se sentir muito privilegiado e amado? Porque já é um milagre. Já é algo poderosíssimo. O Senhor decidir fazer com que eu e você, nós aqui sejamos cooperadores. E como ser cooperadores disso? Quando Ele compartilha o seu poder comigo e com você. Olha o que diz aqui nesse capítulo precioso aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Que está em Atos 1, 4, 5 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, o Espírito Santo veio sobre a minha vida e a sua vida por um propósito. É para algo. O Espírito Santo desceu, veio sobre nós para o quê? Para sermos testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu não consigo explicar esses detalhes, mas você precisa entender que o Espírito Santo veio para um propósito. Você precisa ser um cooperador. Hoje você tem esse poder do Espírito Santo em você para ser usado. Mas isso, irmãos, não é uma conquista, isso é um dom. E a conquista tem a ver com aquilo que eu fiz. Eu mereci, eu conquistei, então
Ok, mas nós não estamos falando de conquista, nós estamos falando de dom. O dom tem a ver com aquele que nos presenteou. Então o dom é irrevogável. O Senhor tem nos dado, nos presenteado, e nós temos que ser privilegiados por isso. Está entendendo? Então a minha vida e a sua vida é que nós recebemos o dom de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, hoje você precisa fazer o quê? Você não tem como fazer a obra de Deus de forma natural, com a sua força do braço, mas você consegue fazer a obra de Deus por meio dos dons, por meio do Espírito Santo de Deus. Não seja cabeça dura de querer discipular pessoas de forma natural. Não é a psicologia que vai mudar a vida das pessoas. Não é. Não é a ciência que vai mudar a vida das pessoas. Não é. Mas o que muda a vida das pessoas é o poder do Espírito Santo. E você é privilegiado porque você pode discipular pessoas não de forma natural, mas conduzido, movidos pelo Espírito. Entenda isso. Então você precisa se encher do Senhor para fazer a obra, seja ministrar um louvor, seja gerar um ambiente para uma cela, seja cuidar de pessoas, seja discipular pessoas, seja colocar cadeira, seja qualquer coisa. Você precisa ser movido pelo Espírito. Não tente fazer, irmãos, eu tenho algo no meu coração, acho que talvez já contei essa história diversas vezes em cultos, em alguns lugares que eu fui, certo? Eu costumava muito ministrar louvor em vários casamentos. E um dia eu fui ministrar um casamento num lugar ali em Pirituba, e eu fui com a banda e tudo mais, e uma pessoa falou pra mim: nossa, hoje vai ser muito bom, eu já tô até acostumado, hoje Deus vai se mover aqui de uma forma sobrenatural, mas eu tô de boa aqui, sei que vai dar certo. Aí eu falei: deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão, você vai tocar aqui hoje, mas como que você tá seu coração? Como tá sua barriga? Tem frio na barriga? Se não tiver frio na barriga, é porque você perdeu o temor. Perdeu o temor, o que aconteceu? E aí eu falei pra ele: e aí a sua barriga você não tá com nada de dor de barriga? Você não tem nada? Você não tá com temor no seu coração? Aí ele falou: não. Eu falei: então presta muita atenção, não toca mais comigo, só ministra comigo o louvor. Esse é um dia tão importante, é um casamento, é algo que está acontecendo aqui, que é algo espiritual, é o selo de uma união. Deus está nesse lugar, Deus está se manifestando, e eu e você não podemos estar aqui tocando de forma natural. Ah, mas é só um instrumento. Não é só um instrumento, Deus pode te usar através desse instrumento. Aí eu falei para ele: hoje, todas as vezes que ele vai ministrar louvor, tocar em algum lugar, fazer alguma coisa, o coração dele está daquele jeito, com expectativa, existe temor no coração. Às vezes é um louvor de um evento da rede, tem temor no coração dele. Por quê? Porque ele entendeu isso. Eu quero te desafiar a você não ser natural nas coisas que você faz, na obra de Deus, tudo aquilo que envolve a obra de Deus. Nós somos cooperadores, mas para sermos cooperadores, facilitadores, que as coisas começam a acontecer, precisa ser de forma espiritual, precisa ser... Calma aí que o barulho foi grande, senão depois no YouTube fica ruim. Então presta atenção, tudo que nós vamos fazer precisa ser de forma espiritual. Eu quero te desafiar a você ter esse privilégio, que você... o Espírito Santo habita em você, que o Senhor tem se movido através de você, e através desse poder do Espírito Santo, Deus vai tocar vidas, Deus vai te usar na obra, seja no Ministério Kids, adolescentes, jovens, tudo aquilo que você estiver envolvido, o Senhor vai se mover de uma forma sobrenatural. Amém? Então presta atenção nisso. Não ache que é porque você conquistou, mas é por aquilo que Ele te deu, é um dom poderoso. Você não pode fazer nada de forma natural. Quantas pessoas estão tentando multiplicar célula na sua força do braço? Mas é obra de Deus, a célula faz parte da obra de Deus. E a célula fazer parte da obra de Deus e fizer isso de uma forma... Então aquele que compreende que faz parte desse projeto divino da edificação, ele abraça e se dispõe a fazer parte dele de forma ativa. Mas por que tantas pessoas desistem à beira do caminho? Não são eles começaram ativos, alguém posicionado, com privilégio, com muito encargo, mas agora eles pararam. Por que pararam à beira do caminho? Porque eles pararam de fluir, eles pararam de se encher do Espírito, eles pararam de ser conectados, estão fazendo de uma forma natural. Mas os dons que você recebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo que você habita em você, está para um propósito, para a edificação do corpo de Cristo. Está entendendo? A edificação do corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Esse versículo é poderoso, esses versículos. Segui o amor e procurai com zelo. Procurai com zelo
Em outras palavras, em outras versões diz: buscai com zelo. Buscai com zelo o que? Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem profetiza fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, o Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizais. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Resumindo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Busca, procura os dons espirituais. Para que esses dons espirituais? Não é para se exibir para os outros, não é para falar para todo mundo que você tem diversos dons espirituais. Os dons espirituais é para servir a outros. Os dons espirituais é para abençoar a outros. Os dons espirituais é para poder fluir na edificação da obra. E quando você ora em língua, você edifica a si mesmo. Mas quando você vai buscando esses dons, vai procurando esses dons com zelo. Essa palavra zelo, ela tem um significado ainda mais profundo. Esse zelo é intensidade, ser intenso, buscar de uma forma incessante até que você consiga alcançar. O apóstolo Paulo está nos exortando a fazer isso. Então, quando eu entendo o projeto divino na minha vida, de me tornar como Jesus Cristo, a minha parte é entrar com um eis-me aqui, seja feita a tua vontade. A mesma coisa acontece quando eu compreendo que o Senhor me desafia a fazer parte atuante na edificação do corpo de Cristo. Só que o eis-me aqui nesse momento é procurar com zelo os dons espirituais. Aqui é a minha e a sua parte. Buscar com zelo. Hoje, o que você tem buscado? O que você tem recebido nesse jejum de 21 dias? Como você vai encerrar esse jejum? Nós estamos no 18º capítulo, restam apenas 3. Precisa ter mais dons fluindo. Precisa ter mais fluir no Espírito Santo. Novos dons espalhados sobre a sua vida. E você edificando a igreja, edificando a célula, edificando o corpo de Cristo, fazendo algo poderoso. É para isso que o dom serve, para edificação. Não é para mostrar para outros, mas é para edificar a outros. Edificar essa obra poderosa, gloriosa, até que Cristo volte. Então na sua célula, o louvor que você vai fazer, tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Faça sendo cheio do Espírito Santo. Não faça de uma forma natural. O Senhor te chamou para você ser um espiritual. Buscar os dons do Espírito Santo constantemente. Eu quero te falar, se você não teve a experiência ainda com os dons do Espírito, poderosos, de receber algo, de ter algo sobre a sua vida, derramado, liberado sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Nesses últimos 3 dias, Deus vai se fazer na sua vida. Você vai ainda continuar esse jejum e vai declarar sobre a sua vida. E o Senhor vai se manifestar de tal forma que haverá nova unção, uma unção fresca sobre a sua vida. Novos dons vão ser liberados sobre a sua vida. Peça, busque, bata e até que algo aconteça na sua vida. Não saia da mesma forma com que você entrou. Não se contente em sair da mesma forma. Eu tinha esse dom, mas não tem mais nenhum. Não, vai ter. Tem que ter. Tem que acontecer. Então essa busca me tira do anonimato no mundo espiritual e me coloca como uma função bem específica no reino de Deus. Essa função específica recebida do Espírito se torna o selo do meu chamado diante do Senhor. Assim, não haverá mais dúvida sobre o que eu fui chamado a fazer. Afinal, o poder de Deus operando na minha vida, naquilo que estou fazendo. Então eu pergunto a você, vamos buscar os dons espirituais? Vamos cooperar com o Espírito Santo nessa edificação? Muita gente, já terminamos a parte da leitura, eu quero que você entenda. Por que muita gente se frustra, para à beira do caminho? Elas se cansam as pessoas se cansam de servir a Deus. Elas desistem do seu chamado porque parou de fluir. Parou de fluir. Não entendendo, parou, está confusa a vida dela. Ela não tem mais prazer em servir pessoas. Por que o encargo sumiu, mas tinha muito encargo no começo? Por quê? Porque essa pessoa deixou de edificar o corpo, deixou de fluir no Espírito Santo para edificar o corpo, deixou de dizer o eis-me aqui, eu sou um cooperador, mas só dá para fazer se for de forma espiritual. Não tente, nem se arrisque. Eu vou falar para você, eu já vi pessoas andarem com líderes de células e desistirem de andar com líderes de células e até discipulador, porque o discipulado era raso. As pessoas enjoam da gente, as pessoas se frustram com a gente.
vai acontecer. Se não tiver o fluir do Espírito Santo, você vai ter dificuldade. Nós precisamos liderar e ser liderados pelo Espírito, ser conduzidos pelo Espírito. Quando você for sentar com alguém, hoje eu conversei com 3 pessoas, discipulando, conversando, olhando dos olhos, fazendo, desafiando, inspirando, tirando o entulho se for necessário, alertando, tá entendendo? Aconselhando. Eu tenho que entender a responsabilidade que é sobre a minha vida. Eu lidero uma rede gigante de adolescentes, mas o que eu faço com esses adolescentes? É frisson? É bagunça apenas? Vamos fazer um ajuntamento de pessoas? Não, precisa existir temor dentro do meu coração. Entender que essa obra é de Deus, é uma obra espiritual. E eu preciso cuidar do povo que Deus me deu de uma forma espiritual. Eu preciso ser cheio do Espírito. Não acha porque é adolescente, não acha que é porque é adolescente, que é pré-adolescente, que é alguém que é adulto, que não precisa ser discipulado de uma forma espiritual. Precisa. Eu acabei de ir num lugar, tipo, uma pessoa, fui lá no Shopping Bourbon, conversando, brincando, levei a pessoa para falar de um presente, e ministrando a vida da pessoa, aquele negócio todo. De repente, a pessoa começou a se abrir comigo, mas por quê? Porque é espiritual, não é apenas uma comida, não é apenas algo natural. Eu quero te desafiar, você buscar do Senhor esses dias, e você ter essa revelação que você é um cooperador na obra de Deus. Mas só dá para ser um cooperador na obra de Deus sendo cheio do Espírito, fluindo no Espírito, conectado, fluindo como um rio de vida. Imagina, na sua célula, tantas pessoas precisam ser edificadas, pessoas que se afastaram precisam ser edificadas. Como que a gente vai fazer? Como que vão participar de um corpo de Cristo? Como vão edificar a obra que é de Deus, se não for por meio do Espírito próprio de Deus? Tem um motorista do ônibus aqui que está sendo cheio do Espírito. Buzina para Jesus, moça, que ele não ouviu, senão ele ia buzinar. Então presta muita atenção. Você foi chamado por Deus para ser um cooperador na obra. Não deixe de ser cooperador. E se você tem sido um cooperador e você tem perdido o encargo, você está com dificuldade, está cansado, está fadigado, está com apatia espiritual, está com inconstância, a sua visão está meio ofuscada, aquele negócio, está com dificuldade de enxergar algumas coisas, está com dúvida do chamado de Deus, está com algumas dúvidas no seu coração. Eu quero te dizer, isso é porque não está fluindo, mas eu quero declarar que você vai ser alguém que vai fluir no Espírito Santo de Deus, vai jorrar a água que não cessa, vai afetar pessoas, você vai edificar, você vai cooperar. Seja um cooperador em tudo que você for fazer. Irmãos, eu preciso ser cheio do Espírito para tocar um teclado. Hoje o culto de pastores, eu vou tocar o teclado de qualquer jeito? Eu sou louco da cabeça? Não, sou doido da cabeça. E hoje foi um mover assim magnífico lá, unção, poder de Deus, os supervisores orando, aquele negócio. E aí por quê? Porque nós decidimos ser espirituais. No tocar de um violão, no cantar, no discipular, no sair. Irmãos, às vezes você vai fazer uma comunhão. Tem poder na comunhão. Mas se você é seco, se você é vazio, se você não flui, se você é entulhado, não dá para ser cooperador na obra de Deus. Qual foi a última vez que você pegou e falou assim: nossa, eu estou com certa dificuldade de discipular alguém aqui, eu preciso orar antes. Irmãos, tem pessoas que eu vou discipular, que eu oro, antes de encontrar com a pessoa, eu oro 5 minutos ali no meu quarto, minha sala, no carro onde eu vou atender a pessoa, porque eu tenho temor de como eu vou direcionar, como que eu vou aconselhar, como que eu vou ministrar na vida da pessoa. Está entendendo? Uma palavra que vai compartilhar no culto, uma palavra que vai compartilhar na célula, um louvor que vai fazer na célula. Precisamos ser cooperadores. Olha que negócio. Uma certa vez eu falei isso no discipulado, eu guardei para mim mesmo. Não sei se é meu esse negócio, eu li em algum livro, não sei. Não sei quem é o autor, deve ser eu, provavelmente. Mas se não for, dê crédito da pessoa. Quando alguém visita a sua cela, tem 2 alternativas. Ou ela vai voltar para permanecer, ou ela nunca mais vai voltar. Se tiver raso, se tiver frio, apático, um ambiente esquisito, ela não volta. Mas não volta. Agora, se ela voltar na próxima semana, teve um mover de Deus. Não acho que é porque nós somos legais. Ainda que seja legais, isso tem um limite. Ser legal, ser carismático, ninguém prende pessoas por conta do seu temperamento. Se fosse assim, teria um monte de palhaço pregando. Charles Spurgeon já dizia, né?
Ao invés de você ver pessoas hoje, pastores pregando, sendo cheios do Espírito, você vai ver um monte de palhaço entretendo todo mundo, adolescentes, jovens, adultos, famílias. E tem gente que está caindo, mas vai chegar um momento que a máscara cai. Porque se a obra que é de Deus não tiver poder de Deus manifestando, sai. A pessoa pode estar assistindo a pregação, a pessoa pode estar participando do louvor, mas pode ser tudo robótico, pode ser tudo natural. E sabe o que vai acontecer? Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, muitas coisas. Então faz o teste. Quantas pessoas passaram pelas suas células e não permaneceram? Por que não permaneceram? Se nós somos o corpo de Cristo, e se quando nós estamos entendendo esses dias que quando eu estou junto com meu irmão, com outro irmão, quando nós fluímos juntos, o rio de vida vem, a essência do rio de vida afeta o mar morto e transforma. Por que não transformou? Por que não está acontecendo? Por que minha célula não cresce? Por que não multiplica? Por que não está acontecendo? Porque tem alguma coisa. E você foi chamado não para ser pedra de tropeço, você foi chamado por Deus para ser aquele que vai cooperar. Sinta-se privilegiado. Às vezes, irmão, quero te falar, eu percebo algo. Às vezes você não está sendo cooperador porque você está reclamando. Você está murmurando aquilo que Deus te deu. Toma muito cuidado. Irmãos, hoje o pastor Wilson ministrando lá, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, ali a fulana, essa fulana está dando frutos agora. Faz 20 anos que ela anda aqui comigo. Hoje ela é esposa de pastor. Os filhos dela estão aí, servindo a Deus, sendo uma bênção. Mas depois de 20 anos, mas lá atrás não era. O que é isso? É você olhar para alguém de forma espiritual. É ser um cooperador na obra de Deus. Quantas pessoas nós descartamos? Quantas células nós abandonamos? Quantas coisas nós fazemos porque nós não somos cheios do Espírito Santo? E eu estou te chamando, te convocando, o pastor Wilson, a cidade de São Paulo, a conferência, o compartilhar do livro, para um tempo como esse, irmãos. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para quem for andar com você, ser suprido, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que o Espírito Santo fala através de você. Está entendendo? Não é por conta que você fez algo, pagou algo, conversou, não é isso. É por aquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. Para de reclamar, para de maldizer, para de ser maledicente, ficar falando mal. Olha, eu estou indignado. Eu vou ficar quieto, deixa eu falar umas besteiras aqui. Isso que eu falo depois. A live é... Então toma muito cuidado. Quando você olha para o seu povo, quando você olha para aquilo que Deus te deu, quando você amaldiçoa, quando você fala essas coisas, você parou de fluir. Qual que é o problema? Um cooperador, ele não atrapalha. O que a Bíblia diz? Aquele que não ajunta, espalha rapidamente. Então não tem meio termo. Aquele que não ajunta, talvez vai espalhar. Não, espalha. O que não ajunta, espalha. Atrapalha. Então que você e eu, que Deus nos dê graça. Não sejamos esses pedras de tropeço. Não sejamos pessoas que façam pequeninos cair. Não sejamos pessoas que façam pessoas virem à célula e não permanecer. Que Deus nos dê graça para conduzir, para sermos espirituais, para ministrarmos na vida de pessoas serem impactadas por Deus através da minha vida e da sua vida. Seja a boca de Deus. Mude o seu olhar. Se o seu olhar hoje você enxerga em uma pessoa, essa pessoa não vai dar certo. Irmãos, Biel está aqui, ó. Biel está aqui. A Angélica me mandou uma foto dele na Cela Kids. Irmãos, ninguém dava nada para ele, mas está aqui com a gente hoje. Está envolvido, está conectado, está fluindo na vida. E aí? Ah, mas era só uma criança. Quando você olhar para uma criança e falar que é só uma criança, você não entendeu que é o rebanho mais precioso, que Deus pode usar aquela pessoa. Quando você olhar para um adolescente e você olhar de uma forma natural, você não vai enxergar que tem um rei como o rei Davi se tornou um dia. Está entendendo? Irmãos, quem olha para a minha vida e enxergar o que eu fazia, esse dia estavam algumas pessoas participando aqui da live, uma moça que estudou comigo falou, nossa, se o Fernando de 2010 visse o Fernando de hoje, ficaria muito orgulhoso. Aí apareceu o Lucas Patota, que era dos meus melhores amigos lá no mundo também, falou, meu Deus, que bênção, tal, como bom te ver desse jeito. Mãe de pessoas me acompanhando lá de Taipas. E aí, se o pastor Ricardo, o pastor Diego, o pastor André não tivesse sido cooperadores na obra de Deus, quem seria eu, irmãos? Eu seria completamente, estaria empacado, talvez estaria lá no mundo ainda. Teriam desistido de mim por causa daquilo que eles não tinham enxergado.
mas eles enxergaram porque eles foram espirituais, eles foram cooperadores. E quando você é cooperador de Deus, quando você flui no Espírito Santo, quando você entende o que você tem essa revelação e você sabe ver como Deus vê, você enxerga como você ouve como Deus ouve, tudo. Você consegue enxergar aquele cara problemático um dia sendo pastor, aquela moça que era promíscua, aquela moça dando muitos frutos, casando no altar, ali sendo uma bênção na vida da igreja, cuidando de kids, discipulando pessoas. As coisas começam a acontecer. Você começa a enxergar coisas poderosas e preciosas na vida das pessoas. Tome muito cuidado. Seja um cooperador. Seja um cooperador de Deus na obra dele. Seja um cooperador. Não seja aquele que atrapalha. Coopere. Enxergue da forma correta. Perceba o que o Senhor, o Espírito Santo, está fazendo. Nesses dias, quantas pessoas estão abaixo da gente, que estão ao nosso lado, nossas famílias. E às vezes a gente perdeu a esperança porque a gente não enxerga como Deus enxerga. Tem essa revelação. Tem um olhar profético. Tem uma boca profética. Profetiza aquilo que irmãos, o olhar de Deus, o olhar espiritual, o cooperador de Deus é aquele que vê o fraco e sabe que Deus vai usar ele. Para quê? Para confundir os fortes. Aquele que é um cooperador, ele entende que Deus vai usar ele como boca de Deus para ministrar aqueles que não são, para confundir os que são, para ministrar nos loucos, para confundir os sábios. É isso. O mundo está atrás de pessoas com alta performance, pessoas eloquentes, pessoas que são muito desenvolvedoras de muitas coisas, mas o olhar do Senhor não são para esses. O poder de Deus se manifesta onde há fraqueza, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa visão, essa revelação é de sermos cooperadores, que eu não atrapalho, eu não acuso, eu não condeno, mas eu edifico, eu abençoo, eu declaro, eu profetizo vida. Todo discipulado, o discipulado é para apontar a pessoa para Jesus. O discipulado é para levar a pessoa a ser inspirada. O discipulado é para fazer o quê? Fluir vida. E fluir vida é ser cooperador. Quando você ministra na vida de alguém, como as pessoas ficam? Inspiradas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele o ama. Quando a pessoa é cooperadora, até quando ela disciplina alguém, exorta alguém, aquela pessoa se sente amada. O que é isso? Como que a pessoa se sente amada quando ela é disciplinada, ela é exortada, dá um puxão de orelha? Por quê? Porque você está sendo usado por Deus. Porque se fosse natural, a pessoa ficaria feridíssima. E aí também tem o outro lado, é claro, da pessoa receber isso ou não. Agora tome muito cuidado. É tempo de sermos cooperadores de Deus, na obra de Deus. E existem muitos adolescentes, pré-adolescentes, famílias que precisam de nós, como pessoas sendo cheias do Espírito, conectadas, fluindo no Espírito e abençoando pessoas. Você e eu fomos chamados para isso. Cooperar na obra de Deus. Sinta-se privilegiado porque você tem o Espírito Santo de Deus. Sinta-se privilegiado porque o Senhor você para essa edificação? Não, mas Ele decidiu. Irmãos, a Bíblia diz que quando o véu foi rasgado não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi uma decisão dele. Não tem a ver comigo, é Ele. Tudo vem dele. É Ele que quer nos usar, deixa Ele nos usar. Sejamos bocas de Deus, sejamos profetas dessa geração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero abençoar a sua vida, declarando que você vai ser um cooperador de Deus, boca de Deus, vai ter o olhar de Deus, vai abençoar pessoas, todo mundo que anda com você, abaixo de você, do seu lado, de cima, vai ser abençoado por você, coisas extraordinárias vai acontecer, você vai se sentir privilegiado. E eu quero declarar que exista um alerta dentro do seu coração, todas as vezes que você pensar em murmurar, atacar, maldizer, desgraçar o ambiente ou a pessoa, eu quero declarar que o Espírito Santo vai te trazer luz. Então, para de ser teimoso. Para. O Espírito Santo quer te usar, amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo na rua, aqueles que estão conectados na live. Eu quero declarar, ó Deus, eles são cooperadores na obra do Senhor. Eles são pessoas privilegiadas, cheias do Espírito, conectadas, aquelas que fluem no Senhor. Eu declaro, ó Deus, que nesses dias essa compreensão, essa revelação aumente, possa crescer no coração, na mente dos meus irmãos, que daqui em diante, ó Deus, eles possam entender
aquilo que eles fazem parte do corpo de Cristo, que eles não são apenas telespectadores, mas eles são participantes, cooperadores da edificação do Senhor. Até que Cristo volte, o Senhor vai nos usar de forma poderosa para conquistar essa geração para o Senhor. Declaramos que as nossas celas não serão mais as mesmas, nossos cultos não serão mais os mesmos, as visitas, os discipulados, as comunhões, o Senhor vai nos usar de uma forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos?